Seu nome é Maria de Deus. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida. Mãe da obediência, da graça e do amor, É muito linda com essa roupa. que os homens se encontrem no brilho dessa flor. Seu nome é Maria de Deus. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida. Irmãos e irmãs, diante do faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem de sua terra. O Senhor disse a Moisés, Araão do Egito: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família e um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Depois calcular o número das comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e deveis guardá-los preso até o dia 14 desse mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untereis os marcos e travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com os pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, ou cozido em água, mas assada ao fogo. Inteiro com a cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar, devereis queimá-lo ao fogo. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis as presas, pois é a Páscoa. Isto é a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Infligirei castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas
onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu o ferir, a terra do Egito. Esses dias será para vós uma festa memorial em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações. Palavras do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Dia de sábado, Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus, e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, Diácono Almir acabou de proclamar essa passagem do Evangelho de São Mateus. Depois vocês podem reler, capítulo 12 de Mateus, versículo do 1º ao 8º. Para a gente entender a beleza dessa mensagem, poucas palavras, vou tentar falar um contexto, a situação do fato. Repararam que eles atravessavam provavelmente um campo de trigo ou de centeio, e os seus discípulos de Jesus, colhiam algumas espigas, eles esfregavam, para tirar a casca para comer. E foram, já que estavam sendo monitorados pelos fariseus, foram criticados por ele, por causa do dia de sábado. Repare que não foi falado nenhum o ato deles terem retirado as espigas sem a permissão de alguém, do proprietário, do dono daquela seara. Mas é que uma antiga lei dizia que ao atravessar, o rei de Israel, ao atravessar um campo de centeio de trigo, pessoa com fome tinha direito de retirar as espigas que lhes coubesse retirá-las com as mãos, não usando aquela foice que eles usavam para ceifar. Então isso era permitido pela lei. Só não era permitido fazer qualquer coisa, qualquer menor movimento no sentido de trabalho em dia de sábado, porque guardavam o sábado, o dia que o Criador tirou para descansar, o 7º dia. E Jesus é aquele que vem inverter a escala de valores, cabeça para baixo, trazer a liberdade, de mostrar que não basta o legalismo, os sacrifícios oferecidos, mas que tem que ser alguma coisa encarnada. Ele olha primeiro o interior e depois vai avaliar os reflexos das nossas ações a partir do que passa aqui dentro. De que adianta, por exemplo, depois eu vou falar que o valor também do jejum, de tudo isso. Mas eu queria questionar o seguinte: de que adianta a gente ficar sem comer o dia todo, se isso não nos levar a uma conscientização de partilhar o pão com o faminto?
esse é o sacrifício que a gente faz, que é tão válido diante dos olhos de Deus. Qualquer atitude, qualquer sacrifício, só tem valor assim, se nos levar a uma conscientização humana e divina de tomarmos conta de que esse sacrifício, tudo isso, você passa fome, né, durante um jejum, isso dói, e a gente pensa naqueles que não fazem isso, tanto por opção, mas por falta e por dificuldade. Que isso nos leve assim, então, a tomar atitudes. Esse é um grande valor. Porque olha o que Jesus diz, que é o versículo principal dessa passagem. Não é o sacrifício que eu quero. Eu quero a misericórdia. E quando ele falava com o outro, até as palavras, como as atitudes também, eram misericordiosas. Resgatava a pessoa na sua dignidade, naquilo que ela tinha de mais importante. Aqueles que estavam à margem da história, da sociedade, das cidades, à margem do caminho. Aqueles que cruzaram o caminho de Jesus e que pediram, não foram atendidos. Seus pedidos, seus clamores não foram em vão. Às vezes a gente pensa, o que adianta fazer isso? Em milhões de pessoas passando fome. Jesus também não curou todos os cegos. Jesus não matou a fome de tantos, matou com pão e peixe daqueles que estavam lá reunidos. Mas aqueles com os quais ele se encontrou, ele agiu com profunda misericórdia. Esse nosso encontro, essa noite, no sábado e no domingo, palavra que vai estar em destaque é a família. E eu começaria já desde hoje, nesse primeiro encontro, a chamar a nossa atenção com relação a você, a mim, com relação à minha família. Às vezes a gente não age com misericórdia. Nos falta o diálogo. E hoje o diálogo realmente está sendo roubado pelo telefone. Nos falta a paciência. Nos falta a caridade, de gentileza. E uma coisa muito importante, nos falta a caridade do respeito. Às vezes a gente falta com o respeito com os membros da nossa família. Quem é filho, quem é pai, quem é mãe, os irmãos, seja qual for o grau de parentesco daquelas pessoas que são a nossa família, que não é a mais santa, mas foi a que Deus nos confiou. E às vezes eu acho assim mais como que promove desentendimento. Já pensou se você chega voltando de algum lugar, do passeio, do trabalho, e quando você chega, você é a ocasião de desentendimento, de guerra, começam as discussões. Às vezes a gente traz problemas e descarrega no seio familiar. Às vezes falta paciência com aquele que está se matando para cuidar da família. Então cada um vai vendo o seu ponto de vista. Cada um vai vendo dentro do seu ponto de vista, com muita humildade, o que eu preciso melhorar. Aqui, por exemplo, dar um exemplo, no Vale, nessa grande família do povo de Deus, da fraternidade, na paróquia, com aquelas pessoas que estão mais próximas, né? Que a gente acaba convivendo com aqueles que participam de algum ministério diretamente. E às vezes nem sempre a gente é um exemplo, precisa melhorar. E para a gente melhorar, a gente tem que ter essa consciência de que nos falta muitas vezes agir com misericórdia. Às vezes a gente já está numa caminhada assim mais à frente, e a outra pessoa que está vindo está num outro ritmo, mais devagar, porque ela começou agora. Ao invés da gente rotular, ter impaciência, mas fulano agora também está querendo participar, você viu?
a gente abrir os braços para poder acolher. Aquela pessoa foi tocada de alguma maneira. Foi para os doentes que eu vim. Sãos não precisam de médico. Então aquela pessoa, mas ele tinha uma vida assim assada. Mas quando Jesus chama, ele já chama curando. Ele já chama libertando. Ele já chama exercendo a misericórdia. Olha que a palavra misericórdia tem cor no meio, coração. Coração misericordioso de Jesus. Que deve agir na minha, na sua, na nossa família. Seja a família do povo de Deus a mais ampla possível. Seja a família de comunidade, de paróquia, de comunidades rurais. O mundo está carente de misericórdia. Não sei se vocês repararam, não vou alongar, mas eu queria chamar a atenção para isso. Depois dessas pandemias, essas coisas todas, parece que as pessoas ficaram mais impacientes, mais nervosas, mais violentas. É aterrorizante, né? A gente assistir um jornal, ouvir um jornal, ler um jornal e ver tudo que anda acontecendo, tanta coisa desumana e violenta, com crianças, com mulheres, com idosos, com todo o segmento da sociedade. Por isso, além da palavra família, nós vamos refletir muito, rezar e meditar mesmo a palavra família e a palavra misericórdia. E nesses dias, Deus derrame sobre a sua família a graça de você poder agir e ser exemplo. E a gente está na caminhada de misericórdia. Termino lembrando 2 pontos que eu acho fundamentais e que me foram sugeridos para eu dizer aqui. Muito tempo, eu ainda era criança, já havia aquele lema: família que reza unida permanece unida. Não é antigo? Desde o tempo que amarrava cachorro com linguiça. Mas infelizmente caiu em desuso isso. Infelizmente. Na maioria, na grande maioria das famílias. A reza do terço, acho que dispensa comentários, né? Aquela passagem pelos pontos principais do Evangelho. Desde o anúncio, a ressurreição e daí por diante. Só que a gente podia acrescentar mais alguma coisa. A palavra. Não precisa ler muito, não. Os 4, 5 versículos que completam o sentido. E a minha sugestão é que começássemos pelo Evangelho. Ou Mateus, Marcos, Lucas, João. Mais fácil da gente entender. Mas seria tão bom, num determinado momento, acho que funciona mais até de manhã, quem tiver a oportunidade de fazer isso, porque aquela palavra vai repercutir na cabeça da pessoa o dia todo. É quando, como a gente escuta uma música, né? E durante o dia ela volta no pensamento, se você ouvi-la bem de manhã. Assim a palavra de Deus iria nos orientar e iluminar determinadas situações que podem acontecer durante o dia. É a orientação que a gente recebe. Quando a pessoa fala, olha, cuidado com o trânsito, outro fala, vai com Deus, não faz isso, faz aquilo. O que a mãe fala, ou o pai, ou que seja da família, é Jesus quem vai nos falar para nos guiar, iluminar a cada dia. Amém? Amém. Façamos a nossa profissão de fé. Creio, padres, diáconos e demais ministros, lembrai-vos, Senhor, de todas as famílias, lembrai-vos, Senhor, dos que se preparam para o sacramento do matrimônio, lembrai-vos, Senhor, das famílias recém-construídas, lembrai-vos, Senhor, dos que estão unidos em matrimônio há muito tempo, lembrai-vos, Senhor, das famílias marcadas pela doença, lembrai-vos, Senhor, das famílias marcadas pelo desemprego, lembrai-vos, Senhor, das famílias dos que se encontram nos cárceres, lembrai-vos, Senhor,
das famílias vítimas da violência, Lembrai-vos, Senhor. drogas e da guerra, Lembrai-vos, Senhor. das famílias que clamam por paz e concórdia, Das famílias que vieram e que virão participar desse encontro. Acolhei, ó Deus de bondade, nossos pedidos, por intermédio do vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ó Senhor, é teu este milagre de amor. Então, as crianças aí de 80, 90, 102 anos que quiserem participar, vem aqui para a Cristoteca para a gente se alegrar um pouquinho. Amanhã, às 6h30 da manhã, aqui nesta tenda das famílias, a oração da manhã com o Santo Terço. Nós vamos ter o café da manhã durante a parte da manhã. E 7:45 nós vamos começar aqui as atividades do sábado. Com louvor, o terço das famílias, em seguida, a via sacra das famílias, e logo depois, encerrando amanhã, nós vamos ter uma cerimônia penitencial, inserida nela a confissão comunitária. O Padre Geraldo Magela estará aqui presente, vai estar conduzindo esse momento de perdão, de reconciliação, para que a parte da manhã do nosso encontro seja de reconciliação com Deus. E aí a graça vai fluir. Porque às vezes a gente chega com o coração pesado, né? A gente chega com o coração assim difícil, questionando. E aí, amanhã, a misericórdia vai cair solta nessa tenda. Depois nós vamos dando os demais avisos. Amanhã a gente acaba de agradecer direitinho, mas a gente agradece a presença do Padre Geraldo, a presença dos coroinhas, ministros, leitores, comentaristas, cantores, os que ajudaram na coleta, os que ajudaram com as bandeirinhas e todo o povo de Deus aqui presente, os romeiros e peregrinos. Amém? Então, jantar e depois a gente queimar o que comeu na janta, né? Todos de pé para a bênção. Senhor esteja convosco. Pela intercessão da Virgem Santíssima, desçam sobre você e a sua família as bênçãos de Deus, que é todo poder e bondade. Ele é Pai e Filho e o Espírito Santo. Amém. Continuemos em paz e que o Senhor esteja sempre conosco.